Como anda a saúde mental dos brasileiros nos últimos anos? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já posso adiantar que no país da alegria, as mentes dos brasileiros já não andavam bem faz tempo. Conheça agora 4 fatos sobre a nossa situação. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o 5º quanto a transtornos depressivos, atingindo respectivamente 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Se tiver gostado do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Pessoal, neste vídeo vamos te apresentar a Mandala da Prevenção, que reúne ações e medidas que, juntas e combinadas, buscam diminuir o número de novos casos de HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar de proteção? Então bora bater um papo saúde! Nos últimos 10 anos, tem sido observado o crescimento do diagnóstico de novos casos de pessoas infectadas pelo HIV no Brasil. Jovens com menos de 30 anos e pessoas com mais de 60, principalmente os homens, têm sido as faixas etárias com maior crescimento dessas infecções. Mas toda pessoa que faz sexo precisa estar atenta às formas de prevenção que são oferecidas gratuitamente através do SUS. Vamos conhecer?
Primeira ação é usar preservativo, masculino ou feminino, e o gel lubrificante. Essa medida é a mais básica, mais eficaz e mais recomendada e sempre necessária e também mais conhecida. As camisinhas são distribuídas gratuitamente nas unidades de saúde, assim como o gel lubrificante. Ele vai ajudar a diminuir o atrito e evitar possíveis fissuras ou machucados que vão facilitar a infecção por bactérias e vírus. Sexo entre homem e mulher, entre mulheres e entre homens precisa de proteção. E a gente precisa não ter preconceito com as camisinhas distribuídas nas unidades de saúde, tá bom? A segunda ação é testar regularmente para HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Você que está vendo este vídeo já fez seus testes neste ano? Ou melhor, você alguma vez já fez esses testes? Médicos e médicas desse meu Brasil, vocês têm seguido as recomendações do Conselho Federal de Medicina de prescrever esses exames sempre que for possível aos seus pacientes? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem o seu real e atual status de saúde. Medo, vergonha, insegurança? Deixe isso tudo pra lá e faça os seus exames. Ninguém, além da sua equipe de saúde, precisa saber disso. A terceira ação fala a respeito de tratar todas as pessoas que foram diagnosticadas com HIV ou AIDS. Se diagnosticada como portadora do vírus HIV, a pessoa precisa iniciar o tratamento imediatamente. Os remédios são distribuídos gratuitamente pelo SUS e devem ser tomados com disciplina, todos os dias. Diversas pesquisas mundo afora têm apontado que pessoas que vivem com HIV e que fazem o tratamento corretamente passam a ter a carga viral indetectável e, assim, chegam ao ponto de não transmitirem o vírus. A quarta ação é a profilaxia pós-exposição, a PEP. A PEP é indicada quando há risco de infecção após qualquer contato com material possivelmente infectado. Casos de violência sexual, acidentes de trabalho, relações sexuais sem preservativo ou que houve o rompimento da camisinha são alguns exemplos de casos que podem levar ao uso da PEP. Após esse contato de risco, a pessoa tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde e iniciar o tratamento com a PEP, que consiste em tomar remédios por 28 dias e realizar alguns exames. A PEP não substitui o uso da camisinha. A quinta medida é a PrEP, profilaxia pré-exposição. A PrEP é uma medida que passou a ser disponibilizada pelo SUS em 2017 e já tem até um papo saúde sobre ela, vale a pena conferir. Pessoas não infectadas, mas que são consideradas mais propensas ao risco de contato com HIV, ou casais sorodiscordantes, em que uma pessoa vive com HIV e a outra não, são indicadas para usar a PrEP. A PrEP também não substitui o uso da camisinha. A sexta medida diz respeito em diagnosticar e tratar pessoas com outras infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Além do HIV e AIDS, existem outras infecções sexualmente transmissíveis que também precisam ser prevenidas. Nos últimos anos, também tem sido observado um assustador aumento de novos casos de sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites e outras infecções. Várias dessas doenças são silenciosas e às vezes levam anos para se manifestar. Quanto mais tempo demorar o diagnóstico e o tratamento, maiores são os prejuízos para a saúde do indivíduo e para as pessoas que se relacionam com ele. Prevenir a transmissão vertical é a sétima medida. Prevenir a transmissão de infecções da mãe para o bebê. Gestantes precisam fazer exames para identificar possíveis ISTs a cada 3 meses. Se os exames apontarem alguma infecção, o tratamento deve ser iniciado imediatamente e a sua parceria sexual ou as suas parcerias também devem ser tratadas e acompanhadas. A oitava ação diz respeito à imunização contra a hepatite B e o HPV. Algumas ISTs podem ser prevenidas com vacinas. Por isso, é importante estar de olho no calendário de vacinas do Ministério da Saúde e sempre checar se a sua carteirinha de vacinação está atualizada. O nono e último item fala sobre a redução de danos, medidas que são praticadas para diminuir o risco de infecção ou transmissão das ISTs em situações que fogem do controle ou dos cuidados dos profissionais de saúde. Por exemplo, no caso dos usuários de drogas injetáveis, são distribuídos kits para uso individual que devem ser descartados após o uso. E eu acrescentaria um item 10 nessa nossa lista: acabar com o preconceito e todas as formas estúpidas de segregar as pessoas. Procure pesquisar e conhecer mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis e você verá que a ignorância e o nosso desconhecimento sobre a sexualidade ou sobre as relações sexuais só nos atrapalham.
o quanto que você cuida da sua saúde. Tô ligado que eu sou um pouco relapso, mas tô aprendendo. Eu já fui mais relapso, hoje em dia eu me cuido melhor. Hoje a gente resolveu vir no médico pra falar de saúde. A gente tem um convidado muito, mas muito especial, Dr. Drauzio Varela. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu tô nervoso, eu tô emocionado, vai ser um dia difícil aqui. E a gente trouxe o Drauzio aqui para falar um pouco sobre saúde e bem-estar do homem. Dr. Drauzio, a gente reparou já, a gente tem 4 anos de trabalho começando com o público masculino, e uma coisa que a gente reparou é que o homem, ele é muito relapso em questões de saúde. Porque onde o senhor vê que é a raiz desse problema do homem? Eu acho que a raiz é na mais tenra infância. Porque as nossas mães nos ensinam que nós somos fortes, né? Ah, você é homem não chora, não empurra a irmãzinha, que ela é fraquinha, você que é forte. E, na verdade, a fragilidade masculina é bem visível, né? Não só a mulher vive mais do que o homem, aos 60 anos de idade tem menos ataques cardíacos, menos derrames cerebrais. Nós começamos a morrer com derrame, com ataque cardíaco, 45 anos, coisa ridícula, né? Nós não temos essa consciência. E a mulher, por outro lado, é mais disciplinada, ela é mais treinada a cuidar da própria saúde. A menina começa a vida sexual, vai ao ginecologista, faz os exames de rotina, aos 40 anos começa a fazer mamografia. Nossa, tem um relaxo, calma. Doutor Drauzio, quais são os Tira principais... o doutor. Calma, doutor. É difícil, você acha que é fácil estar aqui? Quais são os principais problemas, os principais males que acometem um homem e que ele deve ter mais cuidado, deve olhar melhor para isso? Aí depende da fase da vida, né? Depende da fase da vida. Tipo a gente aqui que tá com 20, 30, tá nessa faixa, assim. Eu acho que aí, nessa faixa etária, você não vai ter ataque cardíaco, não vai ter derrame cerebral, o risco de ficar com diabetes é baixo, embora exista. Os problemas nessa faixa etária são, primeiro, os acidentes. Ao redor dos 15 aos 25 anos, você acha que nada de errado vai acontecer com você. Você faz, você anda, você pode andar de moto a 150 na estrada, você não tem muita noção do perigo real. Com a maturidade, você começa a achar que aquilo que acontece com os outros também, eventualmente, pode acontecer com você. E, em segundo lugar, as doenças sexualmente transmissíveis. Esse é um problema sério. Para doença sexualmente transmissível, a gente consegue prevenir com uma camisinha, cuidando na hora do sexo. E para problemas como ataque cardíaco, outras doenças, que é hipertensão, que podem surgir, qual que é a prevenção que a gente pode ter? É cuidado com a alimentação? O que a gente pode fazer? São basicamente 2 tipos de cuidados. Cuidado com alimentação e o cuidado com atividade física. A alimentação, o que é? O que faz você desenvolver pressão arterial mais alta e, portanto, mais riscos de ataques cardíacos, derrames cerebrais? Vamos lembrar que doenças cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil. Não é quem mata mais, não é a AIDS, não é a tuberculose, é doença cardiovascular, que são os ataques cardíacos, derrames cerebrais, etc. O que leva a essas doenças? Primeiro, pressão arterial aumentada. Segundo, diabetes. E o que vem nesse pacote todo que é a obesidade. Aliás, a obesidade é o pacote. Posso fazer uma pergunta? O senhor está com quantos anos hoje? 73 anos. E o senhor ainda corre? Maratona. Maratona? Maratona. Vou ensinar um negócio para vocês que vão envelhecer, se tudo correr bem. Você envelhece do jeito que você viveu. Quando vocês pegam um velho chato, insuportável, desses que fica falando só de saúde, se queixando e tal... E você fala, puxa, olha o que a velhice faz com a pessoa. Não faz, a velhice só exalta, exacerba algumas características. Esse cara foi chato a vida inteira. Ele não soube fazer amigos, ele não foi generoso com os outros, ele foi desagradável com as pessoas. E na velhice ele continua assim. À medida que você envelhece, se você não muda no teu espírito de fazer as coisas, de produzir, de ter curiosidade intelectual, de ler, de estar sempre disposto a enfrentar novos desafios, lógico que você um dia vai ficar doente e vai morrer, mas até lá você continua exatamente com o mesmo espírito. O problema é que você tem que ensinar para as pessoas o seguinte, que não é que o exercício físico, a atividade faça bem. A vida sedentária é a que faz mal. Nós queremos o quê? Queremos passar o dia inteiro sentados e queremos ter uma solução mágica que resolva o nosso problema. Quer tomar vitamina, quer fazer uma dieta especial, uns acham que não pode ter carne, outros acham que não pode ter açúcar, outros que não...
E a gente quer resolver esse problema dessa maneira, sentado o dia inteiro. E não pode ser assim. Você tem que ter uma dieta saudável. Dieta saudável o que é? Uma dieta com pouco açúcar e pouco sal. Não sem sal, de jeito nenhum. Nem, se não quiser, pode usar um pouco de açúcar, mas não pode ter exagero. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter atividade física diária. E não é fácil, porque o exercício físico vai contra a natureza humana. Você vai contra a natureza de qualquer animal. Você vai no zoológico, já viu uma onça dando um pique no zoológico? Porque o animal só gasta energia em 3 situações. Atrás de sexo, atrás de comida ou para fugir de predador. Ele tendo sexo, comida e nenhum predador por perto, ele fica parado. E assim somos nós também. Olha, eu corro maratona há 23 anos. Eu tenho que levantar cedo, porque eu trabalho muito, eu levanto 5h30 para correr. Nunca aconteceu, nesses 23 anos, uma vez que eu acordei e falei, hoje eu estou disposto para fazer exercício. Então, quando eu vejo esses caras que falam, não, porque eu levanto, eu estou disposto, eu gosto, eu adoro fazer... É mentira. É mentira. Você vai contra a sua vontade. É mentira. Se fosse verdade, tinha acontecido um dia para mim, assim, em 23 anos. Estou falando de 23 Pelo menos uma, né? Um dia. Já hoje eu acordei. Você começa... Porque você tem que ir, você tem que ter essa disciplina. Isso você tem que ensinar para a criança pequena, que ela tem que ter, que isso faz parte da vida. Atividade física, você não tem que perguntar. Você não ensina a criança a escovar o dente? Você pergunta para ela, você gosta de escovar o dente? Não gosta, então... Não, você fala, não, tem que escovar. Né? Tem que estabelecer isso como limite, porque a diferença entre você envelhecer com saúde e ser um velho doente é a atividade física. Eu estou absolutamente convencido disso. Se você é sedentário, você vai pagar um preço altíssimo. Que choque, né? que tiro que foi essa conversa. Você estava esperando uma receita, Uma receita mágica, né? Quero agradecer a sua presença aqui. Homens, não importa a sua idade, a sua orientação sexual, a cidade onde você nasceu ou a região onde você mora. Por que é tão difícil conversar sobre saúde, hein? O importante é que a gente fale sim sobre saúde e cuide dela. Então, bora bater um papo saúde? Muitas razões afastam os homens do serviço de atenção primária à saúde e também criam uma ideia de que o homem não precisa ter um autocuidado com a sua própria saúde. Fazer com que você preste pelo menos atenção nesses itens que a gente dividiu por faixa etária, tá bom? Dos 15 aos 25 anos, o que você deve prestar atenção? Você tem que estabelecer uma rotina de exames para identificar possíveis infecções das doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Então você precisa tomar cuidado com a sua saúde e, é claro, assim, com a saúde aí das pessoas com quem você se relaciona. E é nessa faixa etária onde os homens abusam muito mais do álcool e de outras drogas e acabam se envolvendo muito mais em acidentes de trânsito e em brigas, né? Em relações aí de violência. Então, os homens precisam tomar cuidado com esse tipo de comportamento e procurar ajuda caso estejam perdendo a mão aí no consumo de álcool e no uso de outras drogas. A partir dos 25 anos até a média aí dos 40, a gente precisa prestar atenção nos comportamentos desse homem. Mas que tipo de comportamentos a gente está falando? A gente está falando no comportamento alimentar e na prática de atividades físicas. Então a gente precisa orientar e acompanhar os homens aí dizendo que um homem precisa de atividades físicas diárias, vigorosas, aí numa média de 20 a 40 minutos pelo menos, tá bom? Para gastar energia mesmo, botar para fora a ansiedade, o estresse do trabalho, da rotina do dia a dia. E também cuidar com a alimentação, uma alimentação mais saudável, rica em alimentos não processados ou minimamente processados, né? Frutas, verduras, se hidratar bem. E aqui tem uma dica, consumir alimentos da classe aí dos carotenoides, que são alimentos que vão auxiliar na sua imunidade e também ajudar a combater ou prevenir, né, contra o aparecimento de alguns tipos de cânceres que são mais comuns em homens. A partir dos 40 anos, a gente vai tratar com questões hormonais e também prestar atenção em problemas cardiovasculares e as questões relacionadas à obesidade e depressão. O homem, então, precisa, sim, desenvolver uma rotina de exames aí para medir a pressão arterial e para medir o colesterol no sangue e o açúcar. Também precisa tomar cuidado
com questões relacionadas à depressão. É essa faixa etária onde os homens é registrado o maior número de suicídios, tá? E a gente também sabe que as taxas aí indicam que os homens cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres aí nessa comparação. E é nessa faixa etária também que a gente vai ter alterações, né, nos hormônios dos homens, fazendo com que ele passe por alguns problemas que muitas vezes ele sofre em silêncio. Vai ter a diminuição do apetite sexual, vai ter ressecamento da pele e do cabelo, vai ter problemas aí de maior irritabilidade e também de crises de ansiedade, alteração na composição dos ossos, problemas musculares e insônia. Então, são todos problemas que você pode procurar a ajuda de um especialista, de um profissional da saúde, para estar passando por essa fase da melhor forma possível e vendo que isso é normal, é natural, não é besteira, ou que você não precisa de ajuda, que você, ou sofrer em silêncio. Falar sobre saúde não pode ser sinônimo de frescura ou besteira e vai muito além de apenas exibir um corpo sarado, másculo, bonitão, tá certo? E aí vem os estereótipos que a gente tem construídos aí culturalmente e que a gente, por alguma razão, continua mantendo, de que o homem tem que manter as aparências, tem que ser macho, tem que ser valente, invulnerável. Bom, gente, não vai ser um exame, tá? Ou algum tipo de exame que vai te fazer menos homem ou mais homem, tá certo? Então a gente tem que parar de fazer piadinhas com relação a alguns tipos de exames. A gente tem que prestar atenção no autocuidado e trazer o homem para essa discussão da importância da saúde. A saúde dos seus filhos, a saúde da sua família, dos seus amigos, incorporar isso nas nossas discussões do dia a dia e fazer aí com que o homem possa, sim, acessar os serviços de saúde, fazer valer esse direito, tá? Um outro ponto bastante importante, usado bastante como desculpa dos homens, é que a unidade de saúde não fica aberta no horário fora do horário convencional, horário comercial. Bom, se você ir conhecer a sua unidade de saúde e sugerir para que eles façam um horário de atendimento alternativo, né? Em algum dia da semana eles alterem, abram mais tarde e fechem mais tarde para que você possa consultar, eu tenho a certeza que os profissionais que atendem lá vão se sentir super felizes, né, com essa sua iniciativa e vão atender essa sua demanda, tá certo? De médico e doido, todo mundo tem um pouco. É isso que diz o dito popular. Mas um dos grandes desafios dos transtornos mentais é o diagnóstico. Bora bater um papo saúde sobre isso? Muita gente pensa que os transtornos mentais afetam apenas uma pequena parte da população. Mas a realidade é que 60% das pessoas que chegam na atenção primária têm alguma perturbação mental diagnosticável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 5 entre as 10 maiores causas de incapacidade no mundo são problemas mentais. Homens adultos estão mais ligados às questões de déficit de atenção, abuso de substâncias e hiperatividade. E as mulheres adultas têm prevalência quando o assunto é depressão, ansiedade e conduta alimentar. Me diz uma coisa, se você tivesse uma perna quebrada, o que você faria? Procuraria ajuda profissional, certo? E por que não procurar ajuda profissional para tratar problemas relacionados ao sofrimento emocional e psicológico? A forma como cada um de nós experiencia esses sentimentos varia muito. Por exemplo, eu percebo ansiedade quando minhas mãos suam e eu sinto uma maior dificuldade para respirar. Para você, é um nó na barriga, coração acelerado ou alguma outra coisa? Essa falta de um diagnóstico padrão é um dos fatores que faz com que as pessoas achem menos importantes os sintomas psicológicos que os físicos, ou até mesmo tenham maior dificuldade para descrevê-los, sem contar os preconceitos relacionados ao atendimento das doenças mentais ao longo do tempo. De fato, o Brasil tem um triste histórico no tratamento desses problemas. Você já ouviu falar do Hospital Colônia de Barbacena ou da Casa de Saúde Anchieta, em Santos? Esses 2 hospitais foram locais de maus tratos e mortes de centenas de milhares de pessoas, muitas delas internadas sem o rigoroso diagnóstico dos seus sofrimentos, como contou aí a jornalista Daniela Arbex no livro O Holocausto Brasileiro. Por isso, é muito importante conhecermos a luta antimanicomial. Você já ouviu falar ou leu sobre ela? No Brasil, o movimento da luta antimanicomial cresceu nos anos 80, com influência do movimento italiano. Foi a defesa dos direitos humanos e da reinserção ao invés da exclusão das pessoas com transtornos mentais. Foi a partir da luta antimanicomial que foram criados os CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, e que resultou na lei de 2001 que prevê a extinção progressiva dos manicômios aqui no Brasil.
Os hospitais psiquiátricos são antiquados e ineficazes, segundo a OMS. Por isso, o lema dessa luta é nenhum passo atrás, manicômios nunca mais. De uma política que excluía os indivíduos para uma proposta de tratamentos compartilhados entre família, comunidade e rede de atenção psicossocial. Porque a sua, a minha, a nossa saúde mental é influenciada pelo acesso a serviços de saúde, educação, emprego, serviços sociais e de justiça. E também é influenciada por abusos e discriminação. Não esqueça disso. Saúde da mulher. Segundo o IBGE, as mulheres vivem em média 79,9 anos. São mais de 28 mil dias de vida e devemos sempre cuidar da nossa saúde. Ao nascer, passamos por alguns exames importantes para diagnosticar possíveis doenças e para confirmar a saúde do recém-nascido. O médico responsável pela saúde da criança é o pediatra. O Ministério da Saúde recomenda consultas regulares do primeiro mês aos 2 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos, as consultas devem ser de 6 em 6 meses. E dos 6 aos 10 anos, consultas uma vez ao ano. Os primeiros anos de vida requerem um cuidado redobrado na saúde do bebê. E os pais devem estar atentos principalmente às vacinações necessárias, como a BCG, tríplice viral, entre outras. Para auxiliar e esclarecer quanto às datas das vacinações, será entregue ao responsável pela criança a carteira de vacinação e, caso preferir, você pode utilizar o aplicativo do Ministério da Saúde. Quando a menina passa para a fase da adolescência e menstrua, o médico responsável por sua saúde passa a ser o ginecologista. Esse profissional é especializado em questões como alimentação, cuidados com o corpo e prevenção de doenças. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde revela que 22% dos adolescentes iniciam atividade sexual aos 15 anos de idade. Pais e mães devem conversar abertamente com suas filhas sobre todas as questões e dúvidas que surgem na adolescência, como uso de preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, drogas e outras dúvidas que podem surgir. A adolescente pode consultar também o médico pediatra. Esse profissional é especializado na saúde do adolescente e, além de orientações como alimentação, cuidados com o corpo e prevenção de doenças, ele pode tratar assuntos como sexualidade e dúvidas sobre drogas. Nessa fase, novas vacinas e reforços são necessários, como a vacina contra o HPV e a hepatite B. Quando a mulher chega à fase adulta, novas questões começam a surgir, como a gravidez e doenças como o câncer de mama, o HPV e o câncer de pele. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres é o de pele, seguido pelo câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda evitar exposições excessivas ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV diariamente. Então, use protetor solar. No caso do câncer de mama, o autoexame mensal é fundamental. Caso houver qualquer alteração ou caroço, deve-se procurar um médico e realizar uma mamografia. A mamografia preventiva deve ser feita dos 50 aos 69 anos ou antes, conforme solicitação médica. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a prática de exercícios e alimentação saudável reduzem até 28% a chance de desenvolver o câncer de mama. A amamentação também é um fator protetor. Outro problema grave é o HPV. Estima-se que ao menos 50% das mulheres com vida sexual ativa tiveram ou virão a ter contato com o vírus. Esse vírus pode causar alguns tipos de câncer, como o de colo de útero, ânus e vagina. Para a prevenção do câncer de colo de útero ou qualquer alteração na região, é feito o Papa Nicolau. Esse exame deve ser feito anualmente por todas as mulheres. Além desses cuidados, também devemos consultar um clínico geral anualmente para realizar exames preventivos e tomar as vacinas e reforços necessários. Mulheres que desejam ter filhos devem procurar um ginecologista e um obstetra. Eles aconselharão sobre gestação, parto e pós-parto. O corpo da mulher passa por alterações hormonais durante toda a vida. Entre os 40 e 50 anos começam os efeitos da menopausa, pela diminuição da produção de hormônios sexuais.
Para garantir uma vida saudável nesse período, faça exercícios físicos regularmente e cuide da alimentação. Aumente o consumo de frutas e proteínas magras. Os derivados de soja podem ajudar a diminuir as ondas de calor. A partir dos 60 anos é o geriatra que vai tratar da nossa saúde. Nessa fase também são necessários cuidados especiais. Devemos ficar atentos a doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, osteoporose e outras doenças. Um ótimo jeito de você evitar essas doenças é realizar atividades físicas regulares, manter uma alimentação saudável, cuidar da qualidade de seu sono e de sua saúde emocional, evitando o estresse. Os cuidados que temos com a nossa saúde permitem que possamos aproveitar a vida com mais qualidade e bem-estar. Então, cuide-se! A gente vive uma época sem igual, onde a imagem externa, a estética e a saúde física são supervalorizados. Mas estar bem vai muito além do físico. Aliás, só estamos bem quando nossa mente também está saudável. Tem gente que pensa que é frescura, outros que é só tristeza. Mas os transtornos mentais estão aí e precisam ser diagnosticados e tratados. A depressão é um dos transtornos mais conhecidos. Cada vez mais recorrente, já está sendo chamada de mal do século. Depressão é um distúrbio mental que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse por todas as atividades diárias. A sensação de desesperança é tão grande que leva a uma variedade de consequências físicas e comportamentais, como alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento e autoestima. A depressão pode ainda levar a pensamentos suicidas. Outro transtorno bastante comum é a ansiedade. Ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva, persistente, acompanhada de um medo recorrente de situações cotidianas. É como se a pessoa estivesse em estado de alerta sempre, à espera do pior. Entre os sintomas estão taquicardia, sudorese, sensação de cansaço e falta de ar. Já a fobia é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. Existem centenas de tipos de fobias, algumas bem peculiares e raras. A agorafobia, medo de multidões e espaços públicos. Entre as mais comuns estão a tripofobia, que é o medo de buracos, e a fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas. E por fim, chegamos à bipolaridade, um transtorno que leva a pessoa a oscilar entre fases de felicidade e fases depressivas que podem durar dias ou meses. Nela, é comum alterações de humor abruptas, de estados extremos, tudo num curto espaço de tempo. Sabe o que todos esses transtornos têm em comum? Para todos eles, há tratamento. Ele geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Com os avanços em pesquisas, esses tratamentos estão cada vez mais eficazes e precisos. Se você se identificou com alguns desses sintomas, ou conhece alguém que passe por isso, procure um médico de sua confiança e peça ajuda. Acho que não existe ninguém que nunca tenha se sentido estressado alguma vez na vida. Estresse é aquela coisa, todo mundo sente de algum jeito. O que pode variar é a frequência e a intensidade. No dia a dia, é comum a gente se irritar com acontecimentos que fogem do nosso controle em situações simples, como pegar uma fila longa, ouvir uma chatice do chefe ou ficar preso no trânsito. Desacertos pequenos que, quando acumulados, podem tirar a tranquilidade de qualquer cristão. Quando falamos de saúde e bem-estar mental,
geralmente pensamos em problemas psiquiátricos mais graves, depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Mas a Organização Mundial da Saúde aponta que manter nosso bem-estar envolve necessariamente lidar com o estresse cotidiano. Mas o que podemos fazer por nós mesmos para facilitar essa tarefa? Bom, eu sou suspeito para falar, porque, como vocês sabem, eu sou louco pela corrida. Mas fazer atividade física é um conselho que eu sempre dou para todo mundo. Praticar exercício melhora a saúde de forma geral, a função cardiovascular, a circulação, fortalece os ossos e os músculos. Mas para mim, o mais importante é como ela melhora meu humor. Quando você termina, vem aquela sensação de paz, tão difícil de encontrar nesse dia a dia cheio de preocupações que a gente vive. Eu sinto que fazer atividade física me dá mais ânimo para seguir o dia e cumprir as minhas obrigações de forma mais leve. Eu não vou enganar vocês e dizer que eu acordo cheio de disposição às 5 da manhã para correr, que é o horário em que costumo fazer meus exercícios. É sempre um sofrimento, mas eu interpreto como um autocuidado, não só com o meu corpo, mas principalmente com a minha mente. E se a gente disser pra você que existe um aspecto da vida saudável que é fundamental, e mesmo assim você provavelmente nem sabe que tem a ver com a sua saúde, você acreditaria? A maioria das pessoas sequer tem coragem pra falar nesse assunto, mas ele é de extrema importância. Por isso, hoje a gente vai falar de um tema que precisa ser abertamente discutido, entendido e, acima de tudo, aceito: a saúde mental. Esse tema ganhou maior visibilidade em julho de 2017, depois que a história da Madeleine Parker viralizou. Ela decidiu tirar 2 dias de folga do trabalho para cuidar da sua saúde mental. E, surpreendentemente, a resposta do CEO da empresa foi muito positiva. Ele respondeu pessoalmente agradecendo a ela por lembrar a todos a importância desse assunto. Mas afinal, por que esse assunto é um tabu? O que é saúde mental e o que você pode fazer para cuidar da sua saúde mental? A OMS define saúde mental como sendo um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece as suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Agora, se gastamos tanto com planos de saúde, se passamos tantas e tantas horas por semana praticando exercícios e cuidando da nossa alimentação, se ficamos em casa quando estamos doentes ou machucados, por que a gente não tem o mesmo cuidado com a nossa saúde mental? Existem 3 partes do cérebro responsáveis por reagir ao estresse: a amígdala, o hipocampo e o córtex frontal, que também afeta o seu comportamento. Se você dorme e se alimenta mal e está emocionalmente estressado, vai acabar produzindo os chamados hormônios do estresse, especialmente o cortisol, podendo diminuir sua atenção, sua percepção espacial e memória, além de aumentar o risco do sobrepeso. Existem muitas maneiras de controlar sintomas que são suficientes para impactar o seu bem-estar, aliviar o estresse do dia a dia e manter a sua mente tranquila. Para começar, atividades físicas são excelentes e podem inclusive melhorar o seu humor. Quer saber mais? A gente já explicou tudo em outro vídeo, que chama justamente Por que treinar melhora o humor. Além disso, uma série de estudos conduzidos por Julia Ruckledge, professora de psicologia da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, mostraram o poder que a nutrição tem para diminuir os efeitos de certas doenças mentais, como transtorno bipolar, ansiedade, estresse e transtorno pós-traumático. Segundo Julia, corpo e cérebro bem nutridos com micronutrientes suportam melhor o estresse e se recuperam mais facilmente de doenças mentais. No seu estudo, alguns sujeitos receberam micronutrientes, como vitaminas e minerais, e outros foram deixados sem essa suplementação. Ela descobriu que as pessoas que receberam os micronutrientes melhoraram não apenas os sintomas pesquisados, mas também passaram a dormir melhor, estabilizaram o humor, diminuem a ansiedade e reduziram a necessidade por álcool e cigarros. Pensa bem, você pode alcançar esses mesmos benefícios com uma alimentação balanceada. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes, nozes, amêndoas e linhaça, estão relacionados com a prevenção de psicose e doenças neurodegenerativas, por exemplo. E aqui vai a última dica, mas ela é muito importante. Estudos apontaram que esse ritmo acelerado no qual vivemos não apenas nos dá aquela dorzinha de cabeça e nos deixa estressados, como também pode contribuir cada vez mais para o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Por isso, desconecte-se. Lembre de separar 1 horinha por dia para passear ao ar livre, para ler um livro, para meditar, para tirar uma soneca, para dar um descanso para sua mente, falando em linhas gerais. Existem muitos tipos e graus diferentes de transtornos mentais, sendo alguns dos mais conhecidos a depressão, os transtornos de bipolaridade e de ansiedade, transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, e a esquizofrenia. Esses transtornos são muito complexos e devem ser estudados a fundo por quem deseja entender cada um deles.
O que a gente quer é chamar atenção para a importância desse tema, para que cada vez mais pessoas se liguem que saúde mental é coisa séria e deve ser tão cuidada quanto a saúde física, já que, na verdade, nem faz sentido separar as duas coisas. Segundo a OMS, cerca de 20% das crianças e adolescentes ao redor do mundo sofrem de algum problema ou transtorno mental. E mais, cerca de 50% dos transtornos mentais têm início antes dos 14 anos. Na verdade, transtornos neuropsiquiátricos estão entre as principais causas de dificuldades funcionais em jovens. Além da dificuldade para dar sequência às atividades normais da vida, transtornos relacionados à saúde mental elevam o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Um dos grandes problemas é que a gente não entende que um transtorno mental não significa que a pessoa esteja louca, com preguiça ou incapaz para o resto da vida. Por causa desse desconhecimento, muitas pessoas negam que elas mesmas ou alguém próximo sofre de um transtorno mental. Uma doença com diagnóstico e tratamento, e é assim que ela deve ser encarada. Agora pare e reflita por um instante. Você já conversou com seus amigos e amigas ou com a sua família sobre cuidados com a sua saúde mental ou com a saúde mental deles? A nossa dica é que você encoraje o diálogo no seu círculo de amigos. Se você fala sobre o novo treino da moda na academia, por que não falar sobre ansiedade e depressão? Saúde mental é coisa séria, por isso pesquise, converse, demonstre empatia e, se necessário, procure um médico ou uma médica psiquiatra ou então uma psicóloga ou psicólogo. Esse profissional vai saber guiar você pelo melhor caminho. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Já conversaram com seus amigos ou com suas famílias sobre cuidado com a saúde mental? Já tiraram alguns dias para esvaziar a mente? Como é que foi a experiência?